porque está sendo proclamado na televisão, no rádio, em tudo, a palavra está sendo falada. Mas ainda que elas não tenham sede, elas têm necessidade de ouvir sobre o reino de Deus. Crendo ou não, precisam ouvir que Jesus Cristo é a única esperança para o pecador, e Deus nos deu esse chamado quando nos trouxe aqui e nos escolheu para servi-lo e fazer a sua obra. E aí a gente volta agora, queridos, eu saí um pouquinho, mas a gente volta para o capítulo 3, porque nós encontramos o Moisés, que me parece com aquele homem que foi muito usado por Deus lá na frente. Nem parece com aquele homem que pegou a vara e a vara se transformou, o cajado e o cajado se transformou em uma serpente, e ele levou a mão e pegou de volta. Porque ele começa aqui, como todos nós começamos, dizendo: eu não. Deus chama Moisés, dá a missão, especifica: Moisés, eu ouvi o meu povo clamar, você vai ser o libertador, eu vou te enviar. E Moisés ainda está dizendo: mas Senhor, olhe, Moisés dizendo aí, irmãos, mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que eu vá? Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu não sei se aqui Moisés não creu no seu chamado, ou talvez por não ter a experiência que ainda teve depois com Deus, ele não deu o devido valor no primeiro momento. Mas mesmo assim, queridos, ele disse: quem sou eu? E muitos de nós, quando somos chamados para fazer a obra de Deus, essa é a pergunta que a gente tem. E sabe por que a gente tem essa pergunta? É porque nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos despreparados. Meus queridos, olha, nessa questão da preparação, eu fico pensando muitas das vezes. Pense Jesus Cristo levantando homens que eram pescadores, cobrador de imposto, revolucionário, que só pensava em guerra. E aí Jesus levanta esses homens. Eu sei que se fosse eu e se fosse você e tivéssemos a oportunidade de fazer isso e não tivéssemos a visão de Jesus, jamais nós iríamos para a beira da praia levantar pescadores para levantar o nosso exército espiritual de proclamação do Evangelho. A gente ia procurar uma pessoa eloquente, uma pessoa que falasse bem, que se comunicasse bem com outros, que tivesse muito conhecimento. Mas Jesus pega cada pescador daquele, ensina a eles cada princípio necessário, e eles se tornam aquilo que Cristo quer, conforme a palavra de Deus nos diz e a história, ao ponto de darem tanta semente e tanto fruto, e também ser capaz de morrer pela causa de Cristo e por Cristo. Entenda, querido, que a dificuldade, que o chamado nas nossas vidas, ele traz dificuldades, mas nós não estamos abandonados por Deus. Ele está conosco, ele nos ajuda a cumprir o chamado que ele nos deu. Amém, igreja? Então toda esta igreja aqui deve entender isso. Não pergunte quem sou eu, mas pergunte para Deus em oração, coloque-se à disposição dele e diga: Senhor, tu queres que eu faça? Eu estou aqui, usa a mim. Porque Deus quer usar homens e mulheres. Deus quer nos usar e Ele nos chama para sermos também usados por Ele. Ele nos deu um chamado, queridos. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Moisés traz outra coisa que é peculiar nos nossos dias, quando Deus nos chama. Primeira coisa, Moisés não acreditou em si mesmo. Quem sou eu? Eu
sou aquele cara